E aí pessoal, beleza? Vamos lá falar aí do que eu considero como pontos positivos aí da CB Twister. O primeiro ponto, e para mim é o que é o mais marcante dessa moto, é o que o pessoal conseguiu fazer na ciclística dessa moto. Eu já cheguei a comentar em outros vídeos aí, ela é basicamente o mesmo peso da CBX Twister, pouco menos do que a 300, né, a CB 300, mas a ciclística da moto é muito melhor, na minha opinião, tá? Deixando claro que todos esses pontos que eu vou falar, isso é baseado na minha opinião. Então alguns chamam ela até de CG Zona. E se enquadra muito nisso. Realmente, de certa forma, você lembra um pouco, tá? Parece um pouco que você tá no ACG. É claro, você sabe que tem as diferenças na ciclística, principalmente aí no pneu, uma moto que curva melhor. Mas esse eu considero um dos principais pontos e o ponto mais surpreendente assim. Principalmente quando a gente olha isso em relação a outra moto, né? As outras motos aí que eu citei. Eu considero essa a maior evolução. Eu acho que outro grande destaque é a questão do consumo, né? Essa moto ela é muito econômica mesmo. Levando em conta aí as 250, né? 300, até a própria CBX Twister e a CB 300. É claro que no caso da Twister antiga, ela era carburada. Isso aí faz uma grande diferença. Mas mesmo assim, é uma moto que é bastante econômica. E se você olhar até comparado até às versões, as primeiras versões, normalmente existe aí uma melhoria no acerto de mapa e tudo mais. Então existe uma melhoria na questão dos mapas e tudo. E quase sempre as versões mais novas, mais recentes, costumam vir ligeiramente mais econômicas. Então essa moto é uma moto aí que você andando tranquilo, você consegue aí fazer fácil acima de 30 km por litro. No meu caso, provavelmente, se eu continuar fazendo esse tipo de uso que eu estou hoje, vai ser bem mais. Mas eu falo sempre para todo mundo que eu não sou parâmetro, tá? Porque o meu uso ele é muito fora da curva. Então a gente não pode se basear nisso. Seria leviano achar que o meu consumo serve como base. Um ponto que eu considero positivo e que muitos não é a questão do farol. O farol ser ainda de lâmpada halógena. Para mim esse é um ponto positivo dessa moto. Já falei aí a questão de custos. Essa é uma moto urbana, tá pessoal? Essa é uma moto urbana. E para o uso que ela é feita, o farol dela atende perfeitamente. O farol dela ilumina muito bem, tá? Não há necessidade de um farol de LED. Não estou dizendo aqui com isso, antes que venha a gente falar besteira, que o farol de LED não ilumine mais e tudo mais, não seja mais eficiente. Não é esse o ponto. Estou falando de necessidade. Não há necessidade. Outro ponto positivo é a questão da confiabilidade do motor.
Diferente aí da linha 300, como todo mundo já sabe aí, o clássico problema que a moto tem, cabeçote. Essa moto ela não tem problema de motor, é um motor extremamente confiável, é um motor sem histórico de grandes problemas ou defeitos crônicos. Então em tese é um veículo que você não vai ter tantas preocupações no quesito motorização. Mais um ponto positivo é a questão da Honda, né? O ecossistema Honda. Quem tem Honda aqui na minha região costuma ter uma vida mais tranquila, seja por manutenção, seja por facilidade de peça, né? Mão de obra aí você consegue mais facilmente. O pessoal, como tem muito mais Honda, o pessoal consegue aí, apesar de estar mudando, né? No caso da 250 tem vendido muita Phaser, mas como tem muita Honda, você consegue uma quantidade boa de mecânico aí para mexer na moto, uma quantidade boa de peça original e paralela. Então é uma moto que teoricamente você vai ficar tranquilo. Outro ponto, é uma moto que também, por estar dentro do ecossistema Honda, ela tem uma boa aceitação de mercado. É uma moto que você revende bem, não costuma perder tanto dinheiro e principalmente tem uma boa liquidez, né? Você não demora muito tempo, via de regra, para conseguir vender essas motos. Obviamente que preços razoáveis, né, dentro do que pede o mercado e etc e tal. Então esses são os pontos que eu considero como vantagens aí da CB Twister, pelo menos os principais, tá? Tem alguns outros detalhes aí, mas que eu considero menos relevantes, como questão de ter seta em LED, lanterna em LED. Isso aí também é meio que questionável. É bonito, de certa forma é legal, mas o custo, como se sabe, ele é alto, tá? Então os pontos principais para mim são esses que eu citei. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu.